Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Faz 3 meses que o Ligados Integrados está no ar. E faz 2 meses que ele é feito assim, na maioria das vezes, eu sozinho aqui no estúdio e vocês aí participando direto dos seus trabalhos ou das suas casas. O nosso programa rapidamente se adaptou e isso não é uma reclamação, não. Afinal, o mundo se adaptou. A pandemia mudou tudo. A nossa forma de se relacionar, de comprar, de consumir. A economia, a tão preocupante economia, liderada pelos poderosos, se adapta mais lentamente. Veja só que irônico. Ou melhor, veja só que fato nada surpreendente. A classe trabalhadora mantendo as nossas necessidades básicas em dia, de novo. Imagine só se você, trabalhador rural, parasse agora. O colapso que seria. Você tem força, tem valor. Muito obrigado e parabéns. Hoje é comemorado o seu dia. Esse é um dos destaques dessa edição. E você vai ver também. Mercado de carne de Peru vence a crise e projeta investimentos no Brasil. Na previsão do tempo, confirma que a chuva, que pode ajudar na safrinha de milho, finalmente chegou. Então fique ligado e integrado com a gente. De fevereiro a abril, trimestre de crise global por consequência do novo coronavírus, as exportações brasileiras somaram mais de 52 bilhões e 800 mil dólares, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Esse valor é apenas 0,7% maior que o mesmo período do ano passado. E o que ainda sustentou esse pequeno aumento, em boa parte, foi o agronegócio. Principalmente os setores de soja e carnes, alta de 24%, somaram quase 16 bilhões e meio. Os preços do suíno vivo estão em alta há 3 semanas, porque o mercado externo, a gente sabe, está bem interessado no produto brasileiro e o interno dá sinais de recuperação. Mas será que esse valor já dá ao produtor e à agroindústria um alívio com os custos de produção? Vamos perguntar à analista de mercado, Juliana Ferraz. Bom dia, Juliana. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Juliana, sei que pode ser difícil ter essa resposta, né? Mas essa leve aí alta nesse mercado interno, ao que se deve, será, hein? Essa melhora está relacionada mais ao aumento do preço do suíno, Pablo. O suíno ele vem aumentando, né? Os preços do suíno vem aumentando consecutivamente nas últimas semanas, mas vale lembrar que o preço do animal estava muito baixo, né? Esteve muito baixo no final de março, esteve o mês inteiro de abril em baixa e agora em maio a gente está vendo essa recuperação no preço do animal. Isso se deu um pouco pelo controle até da indústria, de quem produz? Acredito que não, né? Porque é um tempo curto até, né? Para eles recuperarem, tirarem produto do mercado, né? Ao que se deve, então? Isso. No caso do frango, geralmente o ajuste ele costuma ser um pouco mais rápido. Agora, para o suíno, como o ciclo ele é maior, é mais longo, né? Então é difícil a gente ter esse ajuste na oferta num curto espaço de tempo. Então, isso está mais relacionado ao aquecimento da demanda interna. Então, a gente está tendo uma recuperação aí no mercado interno. É lenta, é gradual. Ainda é muito insignificante comparado ao volume que a gente comercializava antes da pandemia, mas a gente já vê uma melhora aí no mercado interno e tem também a questão das exportações que estão num ritmo bastante aquecido. E agora com essa melhora então, será que nessa relação com o custo de produção, né, Juliana, que está nas alturas, né, inclusive acho que subindo há mais de 1 ano, né, mês a mês aí, como é que está para o produtor independente, por exemplo? Na verdade, a margem do produtor ainda está muito pressionada, né? A gente acompanha que o poder de compra dos suinocultores independentes
Se a gente for parar para analisar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é a pior relação de troca desde agosto de 2018. Ou seja, ainda está muito desfavorável o cenário para o produtor, isso levando em consideração só o custo com os principais insumos da atividade, né, que milho e farelo de soja. Se a gente for levar em consideração outros insumos que são dolarizados também, a gente vê que o cenário ainda é bem desfavorável para o produtor. Essa alta aí geralmente se dá de uma semana para outra de alguns centavos, né, Juliana? Pelo preço do suíno vivo, por exemplo, né? Para ela chegar numa relação boa com o custo de produção, deveria subir quanto aí? Olha, a gente estima, é difícil ter uma estimativa, né? Porque os custos eles acabam variando bastante. Mas, assim, o ideal é que subisse ainda um bom percentual, né? Ainda está muito abaixo do essencial para que as margens estejam positivas. A gente espera que haja uma recuperação no mercado e a gente volte a trabalhar nos patamares que a gente estava trabalhando no ano passado. Se a gente conseguir voltar aos patamares do ano passado, isso já dá um fôlego para o produtor, né? Juliana, será que a gente depende muito dessa melhora se por acaso os restaurantes, por exemplo, né, reabrirem? Sim, com certeza. O mercado de food service, ele impacta muito no consumo de carne suína. A gente tem acompanhado agora que nas últimas semanas, em função do clima, aqui, por exemplo, em São Paulo, que é um dos maiores centros consumidores, né, um dos polos consumidores, a gente percebe que esse clima mais ameno, ele favorece o consumo da carne suína. Então, muitos embutidos, a gente vê aumento na procura por embutidos e outros produtos de origem suinícola. Mas, ainda assim, a gente precisa, né, que essas redes de food service, mercado de food service, volte a funcionar para conseguir enxugar essa oferta de carne no mercado interno. Porque mesmo com as exportações bastante aquecidas, o mercado ainda está bem sobreofertado, né? Ainda tem muita carne no mercado, tem muito animal para ir para abate ainda, né? Programação para abate. Então, com certeza vai ser essencial que essas redes voltem a funcionar para enxugar um pouco dessa oferta. Um pouquinho depende da gente também, né? A gente fazer o isolamento, fazer com que esse isolamento acabe para que tudo volte ao normal, então, já fazendo um apelo aqui, né? Porque o pessoal de São Paulo não está respeitando muito, né, Juliana? Você falou em clima aí também, né? Na questão do consumo, tem também o problema clima com a produção do milho, né? No qual se faz a ração. Se acreditava muito que agora, quase agora, né? Já estamos quase no meio do ano, poderia melhorar o preço do custo de produção com a safrinha, mas aí o tempo não ajudou muito, né? Então esse custo de produção pode continuar alto por mais um tempo, atrapalha também, né? Isso, com certeza. Principalmente produtores, apesar do cenário favorável em algumas regiões, com a produtividade estimada em alta, né? Produtores de São Paulo e de norte do Paraná, principalmente, muito apreensivos, né? Com a falta de chuvas, porque isso pode impactar na produção ainda segundo a safra. Então, com esse movimento, os vendedores eles acabam ficando de grãos, né, eles acabam ficando um pouco mais retraídos. E isso faz com que o preço do milho ele aumente, né? Então, a gente observou agora em maio que o preço do milho ele recuou, quando a gente compara com o mês anterior, né, com o mês de abril. Mas ele vem tendo algumas altas pontuais ainda por conta dessa retração de vendedores, né? Tá certo. E você acredita que se a gente tentar equilibrar aí, né, exportação, mercado interno, custo de produção, a gente está numa situação muito complicada, diria, de uma crise para a suinocultura? Não, né? Acho que já tivemos situações piores, né? No mês passado, eu acho que agora o cenário é até melhor do que a gente estava vivenciando no mês passado. O mês passado foi um mês muito complicado, muitas indústrias, né, reduzindo abate, reduzindo a produção por conta da dificuldade de vender. Então, isso acabou fazendo com que os preços do animal caíssem bastante. E a gente está vendo agora uma recuperação no preço do animal.
e o que tem ajudado, né, o setor, principalmente produtores, né? As indústrias que exportam, elas têm a vantagem, né, de poder escoar essa produção para o mercado externo. Mas as que atendem exclusivamente o mercado interno, essas indústrias acabam sendo um pouco mais impactadas. Então, porque as vendas aqui no mercado doméstico estão ruins, então elas acabam realmente ajustando o abate, né, a programação do abate, produzem menos e, consequentemente, demandam menos animais. Esse movimento estava muito forte no mês passado e agora a gente já percebe essa melhora, né, esse aumento da procura por carne suína. Então, isso tem ajudado bastante. Sim, até exagerei um pouco aqui no termo crise, né? O que eu quis dizer mesmo era a questão de contas, né? Se elas estavam apertadas, né? Mas eu acho que ainda dá para controlar o produtor, por exemplo, o independente, que é geralmente quem sofre mais, né, Juliana? O independente sofre mais, né? Porque ele compra praticamente sozinho, né? A menos que ele esteja em alguma cooperativa, né? Tem alguma outra estratégia, mas no geral ele acaba sendo mais impactado, porque ele compra insumos num volume menor, né? E acaba tendo um poder de barganha também, consequentemente, menor. Diferente das grandes agroindústrias, né? Das que produzem, que são integração, né? Que compram em escala, conseguem ter um poder de barganha maior. A expectativa é assim, é uma série de fatores, na verdade, né, Pablo? A gente tem a questão do dólar, tem muitos insumos que são dolarizados, então se o dólar ele estiver num patamar menor, ele favorece a compra de alguns insumos. A gente tem a questão também da demanda, né? A gente precisa que a demanda ela reaja, né? Haja um aumento da demanda interna. E se as exportações continuarem no ritmo que estão, né, principalmente a China vem demandando muita carne, se a China continuar comprando no ritmo que ela está comprando hoje, isso tende a favorecer o mercado de suínos, sim. Tá certo, então. Juliana, muito obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho aí para você. Boa semana. Obrigada a todos, eu que agradeço. Até uma próxima. A gente faz agora, então, um intervalo e depois tem conteúdo especial aqui sobre perus. Eu falei já na semana passada, né, que eles iam entrar aqui para nossa galera, entre os suínos, os frangos. A partir dessa semana, a gente fala também, então, sobre essa produção. É já já. Ligados Integrados de volta e agora a gente acompanha a previsão do tempo, principalmente para ver como é que está, né, a situação para se produzir o milho nessa safrinha. Importante para o setor, hein? Priscila Paiva, bom dia. Olá, Pablo, bom dia! E que frio, hein, Pablo? Pois é, esta será a semana mais gelada do ano no centro-sul do país. Começando a segunda-feira com geadas em diversos pontos da região sul do Brasil, a gente avisou. Mas antes dessa massa de ar de origem polar, a gente teve uma frente fria providencial. Ela foi ótima para os produtores de trigo do Rio Grande do Sul, de milho segunda safra do Paraná. Eu comecei a sexta-feira passada, só para você ter uma ideia, com mensagens da nossa coordenadora de transmissões, a Débora Fabrício, contando que estava todo mundo muito feliz na região sul com a chegada da frente fria. Os volumes alcançaram 185 milímetros em algumas cidades do Rio Grande do Sul, isso em poucas horas, tá? Um acumulado que é 30% maior do que todo o volume esperado para maio. É chuva que veio forte, mas os produtores rurais do sul do Brasil agradeceram depois de vários meses de irregularidade nas pancadas. E essa frente fria também avançou para a parte de Mato Grosso do Sul, para São Paulo, provocando aí uma chuva um pouco mais significativa, mas a tendência agora do que a gente vai ter daqui para frente, depois dessa chuva, é tempo aberto e gelado, como eu disse. Olha só, Pato Branco, que teve uma segunda-feira com mínima baixa, na terça-feira também mínima de 3 graus, máxima que não passa dos 23, com chance de geada, tá certo? Olhando o sudeste do Brasil, a gente vai perceber que a frente fria não vai provocar volumes muito significativos. A chuva foi mais forte no oeste de São Paulo no fim de semana. E aí a gente vê que começamos essa semana também com temperatura baixa, de 9 graus em Paraná,
parte ali de Presidente Prudente. E na quarta-feira, a mínima de 11, máxima de 24. E para o café, para outras áreas do sul de Minas, até tem previsão de geada na relva. Mas para atingir as árvores, pegar um pouquinho mais para cima da planta, você precisava de uma temperatura até negativa, e não é o que vai acontecer no sul de Minas. Temos 4, 5 graus, mas não algo tão baixo a ponto de provocar geada generalizada no café e que prejudique essa lavoura. Também quero falar do centro-oeste do Brasil, que também teve atuação aí dessa frente fria, com chuva inclusive no norte de Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso e em Dourados. Começamos também uma segunda-feira com temperatura mais baixa, em torno dos 6 graus, máxima que não passa dos 22. Terça-feira, mínima de 8, máxima de 24. Até amanhã, Pablo, com agasalho, hein? Pode deixar que eu venho sim. E agora vamos à nossa reportagem especial. Então vou até me acomodar aqui para acompanhar com vocês, viu? Porque é um dia importante no nosso programa, né? Incluímos entre os ligados e integrados essa nossa equipe de sucesso, os perus e, é claro, os criadores de perus, né? Para começar, então, vamos assistir a uma reportagem que mostra as particularidades dessa criação. E a repórter Júlia Fabre mostra pra gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo. Bom dia para todo mundo. Eu estava aqui pesquisando sobre a produção de perus e eu soube que o ciclo de criação é mais parecido com o dos suínos do que com o dos frangos. Curioso, né? Eu bati um papo com o Giovanni Felipeto, médico veterinário, gerente agropecuário de perus, e ele falou sobre a relação entre oferta e demanda dessa proteína no Brasil e no mundo. Já adianto que a conversa foi ótima e eu tenho certeza que vai despertar o interesse de vocês. Giovanni, então quando a gente começa a falar sobre peru, qual é a posição do Brasil no mercado global? Como a gente fica em relação ao mercado interno, às exportações? Olha, Júlia, o Brasil ele já foi no passado, nos anos de 2008, 2009, nós chegamos a ser aí o segundo maior produtor de perus do mundo, né? Por alguns fatores aí de perda de mercado, principalmente o mercado europeu, por algumas unidades, houve a redução dessa produção no Brasil, né, com o fechamento de algumas unidades. Então, hoje, nós trabalhamos com 2 unidades, enquanto que no passado já chegamos a 6 unidades. Então, o volume de produção caiu bastante no Brasil, tá? Mas essas 2 unidades têm como alvo, principal foco aí, o trabalho de exportar para o mercado europeu, né? Um dos principais produtos do peru, se não o principal, é o peito de peru in natura, mercado da Europa. Como segundo principal produto, aí, bastante focado no mercado interno, nós temos o peru natalino, né, a ave de Natal. Essa ave, ela entregue para nós de forma sazonal, mas ela é produzida o ano todo. Atualmente o mercado segue praticamente estável, há crescimento, só que menor, se comparado a outras proteínas. Existe um apelo de saudabilidade da carne, existe uma condição de custo também de compra, que a gente sabe que ele é um pouco mais caro, né? Então, para que o brasileiro possa acessar, o país mais pobre possa acessar, é um pouco mais difícil. A exemplo do frango, que a gente vê ele porcionado em várias situações, entrando com pratos prontos, ou mesmo já temperados, disponíveis no mercado, a gente não vê o mesmo com essa proteína, o que acaba limitando um pouco a forma com que se consome ela. Então, nesse sentido, a gente vê países como Estados Unidos, que tem um consumo não sazonal e grande o ano todo, existe uma disponibilidade lá de uma variedade muito grande de pratos, né? E aí você falou do preço, né, do peru no mercado. Se de repente o Brasil produzisse mais peru, será que o consumidor final teria um produto mais acessível? Será que dá para a gente falar que existe aí oportunidades à vista para o integrado, para o produtor, dessa produção interna aumentar ainda no Brasil? Olha, Júlia, nós como empresa estamos em expansão, né? Nossa empresa aqui, a nossa unidade, Caxias do Sul, ela busca integrados. Nós estamos com foco em expansão, buscando novos produtores.
objetivo de entregar para o nosso consumidor um produto mais acessível também, a gente entende sim, meu ponto de vista, que existe margem dentro do mercado interno, mas a gente precisa disponibilizar esse produto diferenciado para o consumidor. Não dá para colocar mais um corte e querer competir com um frango. A gente tem que colocar algo diferente, algo que justifique, né? E eu acho que esse apelo de saudabilidade, que a carne realmente, por ser uma carne mais magra, existe sim essa condição. Há uma lacuna ainda aí, né, Júlia, a ser reposta por uma questão técnica que a gente vai abordar no futuro aí, de qualidade, de ambiência, de qualidade de produção, e que granjas novas, modernizadas, fazem isso, né? Apesar de também ser avicultura, o manejo do peru é bem diferente do manejo do frango. Desde recria a gente tem situações diferentes de produção de ovos, incubatório, e a gente tem uma característica que acho que vale a pena comentar aqui, que a gente divide o ciclo de produção em duas fases, né? A gente tem o iniciador e terminador. Na fase lá de crescimento da ave, na engorda da ave, diferente do frango, que aloja a ave com um dia e abate ela como griller com 28, ou abate ela com 42 e 45, a ave mais pesada, o peru ele tem uma divisão de áreas, né, que é o iniciador, que trabalha com a ave de um dia até 34 dias. Essa ave vai chegar com um peso médio de 1,4 kg, em média, e o produtor pega essa ave com 34 dias e termina ela e faz a engorda dela, né? Esse produtor vai ficar, se acaso ele for alojado como uma fêmea leve, em torno de 62 dias de vida total da ave, né? Então vai ter ali mais 28 dias de propriedade, né? O produtor lá de fêmea pesada, ele vai ficar com a ave com idade final de 115 dias. E o macho pesado vai ficar com 145 a 150 dias de vida total. Então existem ciclos diferentes, bem distintos do frango, se assemelham um pouco mais com a característica do como é um ciclo de vida de um suíno, né, nesse aspecto. O peru, sim, tem as diferenças, né, os equipamentos são diferentes, o aviário é um pouco diferente, nós incluímos mais equipamentos em algumas categorias, menos equipamentos em outras, para se adequar ao que a ave precisa, e isso sim, a gente pode ver nos próximos programas aí algumas questões do como né? São equipamentos maiores, né? A terminação, por exemplo, não é o mesmo equipamento que o frango usa na avicultura, existem equipamentos mais robustos, porque a ave é mais pesada. E deu até um pouco de água na boca, porque realmente estava lembrando aqui do Natal, e a carne do peru tem uma textura, né, que olha, estava tentando lembrar se tem alguma outra carne com textura tão boa, assim, gostosa, né, também cheirosa como a do peru. E como o Giovanni falou ali, então, a gente vai passar a ter aqui outras reportagens, já nessa quarta-feira vai ter, sobre o manejo, tá? Desde o início até o final, aquelas dicas que você já sabe que a gente sempre dá aqui, né? Tudo para você sempre criar mais e melhor. Então, a partir de agora também o peru, esse mercado aí, tomara, né, em expansão. Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas redes sociais aqui, porque lá também tem muita coisa para você ver com a gente. Os nossos quadros, por exemplo, né? Tá vendo lá como tem, ó, o Criar é Ciência, o de Granja em Granja, todos, cada um que passa aqui num dia da semana, tem inclusive, ó, o espaço reservado nos destaques do nosso Instagram, que está cheio então ali de conteúdo para você ver, e também tem você. Olha só lá, os produtores rurais Brasil afora, os nossos comentaristas, ali a Fabiane, lá o Ribas, né? Então, sempre que você também perder alguma parte aqui do nosso programa, pode acessar o nosso Instagram. Não segue ainda, por favor, siga, porque lá você também pode sempre conversar com a gente e também pedir por reportagens, por que não? Aí a gente vai pesquisar e vai produzir aqui para você. Sim, senhor, pode deixar. A gente mostra também o YouTube, tá aí o YouTube do Canal Rural, então, que o Ligados Integrados tá lá junto, como os outros programas aqui do nosso canal, né? Você, quando acessa lá, tem, ó, o Ag Evolution, tem ali o Alexandre Garcia e logo, logo também tem o Ligados e Integrados. Ali você vê os programas inteiros.
Aí você quer ver todas as entrevistas de um dia? É só você clicar lá, ó, tá vendo? Inclusive tem agora com o título do tema que a gente propõe. Aí fica fácil. É só você ir lá na busca, ó, frango verde, por exemplo. Vai cair já no Ligados Integrados sobre esse tema. Aliás, os temas da semana passada foram um sucesso. Obrigado a vocês, viu? Que também nos acompanham via YouTube. Ligados Integrados de hoje, então, fica por aqui. Para você, uma ótima segunda-feira. Vamos fazer uma semana boa, hein? Amanhã a gente se vê, 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.